Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A solenidade de hoje, São Pedro e São Paulo, é uma festa muito católica, porque nela a Igreja se reconhece como escrava e serva da verdade. Verdade que ambos apóstolos nos ensinaram de uma forma corajosa, enfrentando a própria morte e selando com seu martírio a veracidade daquela mensagem na qual eles não só acreditaram, mas pela qual eles foram capazes de derramar o seu sangue. Por assim dizer, eles assinaram com sangue toda a fé que nos transmitiram. E a fé chega até nós, ao longo de diversas gerações de católicos, sempre assinada com sangue. São os mártires do Império Romano, depois são os mártires das missões de evangelização entre os bárbaros, depois são os mártires dos hereges, já no início, na Alta Idade Média, e enfim, depois são os mártires das missões, ao longo transoceânicas, nas Américas, na Ásia, e assim até os mártires de hoje, que são massacrados sem piedade, nem dó, nem repercussão na imprensa. Pelo mundo afora, temos na África, no Oriente Médio, na Ásia, são perseguidos duramente pelo governo comunista, por exemplo, na China. Tantos bispos, padres, que sofrem anos e anos de prisão, quando não torturas terríveis e até a morte. Enfim, são gerações e gerações que nos transmitem a fé, sempre assinando embaixo com seu próprio sangue. E esta bendita genealogia que chega até nós hoje, que irá até o fim do mundo, porque como sabemos, como vimos no Evangelho que foi proclamado hoje, a Igreja é imortal. Então, este sangue grita e brada a Deus, pedindo que esta fé se espalhe pelo mundo inteiro e conquiste todos os corações. Mas voltando a São Pedro e São Paulo, que são, por assim dizer, os primeiros em derramar este sangue. Os primeiros, quizá não cronologicamente, porque aqui foi ouvido, São Tiago morreu mártir ainda antes que São Pedro e São Paulo, e assim Santo Estevão e outros. Mas os primeiros enquanto excelência. Então vamos fixar nosso olhar nesses dois personagens tão grandiosos e tão entrelaçados entre si. Então São Pedro foi o primeiro Papa, um homem de um temperamento sanguíneo, muito vivaz, muito manifestativo e ao mesmo tempo elevado, maravilhado com o Mestre. Foi ele que, por primeiro, recebeu claríssima do céu, do Pai, a revelação de quem era Jesus. Como vimos no Evangelho de hoje, em Cesareia de Filipe, e que é uma região, a cidade está construída sobre uns rochedos, assim, impactantes, impressionantes, umas paredes de rocha muito altas. Então, Nosso Senhor chegando na cidade, os apóstolos vendo aquele espetáculo, aqueles rochedos imponentes que sustentavam, que eram os fundamentos da cidade de Cesareia, diz aos apóstolos que São Pedro é o fundamento da igreja. Tu és Pedro, tu és rocha, sobre esta rocha eu construirei a minha igreja. E o que significa neste caso que São Pedro é a rocha? Que a proclamação de fé que ele fez, inspirado pelo Pai, foi uma proclamação de fé perfeita. Ele proclamou direito a respeito da natureza divina de Nosso Senhor. Tu és o Filho do Deus vivo. Isto porque os pagãos adoravam como deuses os imperadores que estavam mortos. Mas nosso Deus, o Deus eterno, imortal, todo-poderoso, é um Deus vivo. Então, tu és o Filho do Deus vivo. Daí a natureza divina. E depois, sobre a natureza humana dele, tu és o Messias, o ungido do Senhor, aquele que estava anunciado nas profecias. Portanto, temos uma proclamação de fé perfeita sobre nosso Senhor Jesus Cristo, e é essa fé que São Pedro proclama e com a qual ele se faz a ponto de
estar disposto a selar com seu próprio sangue essa fé é que é o fundamento da Santa Igreja. Essa missão de São Pedro, manter firme a proclamação dessa fé ao longo dos séculos e até o fim do mundo. Porém, o próprio São Pedro, uma figura singular e foi escolhido assim por nosso Senhor Jesus Cristo, pouco depois, mas a seguir deste passo, diante da perspectiva da paixão, da morte, da cruz, ele se assusta. Não quer isso para seu mestre. Ele quer só a glória, o sucesso terreno, milagres, curações, ressurreições, maravilhas. E diz para nosso Senhor, chamando à parte: Senhor, que nunca te aconteça isso. Isso que quer a paixão, a morte. Nosso Senhor então, alçando a voz, para que todos os discípulos ouvissem, diz: afasta-te de mim, Satanás. E esta é uma espécie de bifurcação que marca a vida do ministério petrino. Nós vamos ver o próprio São Pedro tomar atitudes de uma grandíssima sabedoria, força. Ele julga Ananias e Safira e com a força do Espírito Santo inflige a eles a pena de morte. Não ele, São Pedro, mas o Espírito Santo através dele. Eles morrem na hora porque mentiram ao Espírito Santo. Mas vamos ver também São Pedro, que é heróico em tantas circunstâncias, inclusive nesta ocasião em que estava preso por Herodes e é libertado pelo anjo, esse anjo do papado que vai sempre em socorro de Pedro, ainda quando Pedro vacila, quando Pedro está paralisado, quando Pedro está preso, quando Pedro está mudo. Ele liberta, ele acaba abrindo as portas para ele. Mas vamos ver São Pedro depois, já com o Espírito Santo, depois de Pentecostes, vacilar. Vacila quando os judaizantes vêm a Antioquia e se abstêm de comer as carnes proibidas. Então São Pedro finge que ele também não come desses alimentos. São Paulo então sai ao passo. E este é um momento interessante para refletir a respeito desta união tão estreita que existe entre São Pedro e São Paulo. São Pedro sai ao passo em defesa da fé de Pedro e diz para ele que estava errado. O repreende publicamente. Os padres da igreja se dividem neste caso. São Jerônimo procura excusar São Pedro, dizer que ele não pecou. Santo Agostinho, porém, diz que pecou. Pecou venialmente, porque depois de Pentecostes os apóstolos já não puderam mais pecar mortalmente. E da mesma opinião é São Tomás. Pedro tem uma pequena queda. E com isso, como diz São Paulo, colocou em risco a fé católica. Mas São Paulo faz o papel do profetismo na igreja, sai ao passo de Pedro, o repreende publicamente. E eis que São Pedro é um sinal distintivo de um papa. A humildade também. São Pedro reconhece que errou. Reconhece quando foi advertido, quando foi, digamos, avisado do erro que tinha cometido. Ele é humilde e ele reconhece que pecou e, graças à sua humildade, ele volta a ser aquele que confirma na fé seus irmãos. Então nós vemos que ao longo dos séculos nos encontramos papas de um heroísmo extraordinário. Todos os papas que morreram mártires são legião, uma coorte extraordinária que selaram com o próprio sangue a sua fé como São Pedro. Alguns tiveram momentos de dúvida e até de traição. Alguns papas tiveram medo e sacrificaram aos deuses. Depois voltaram, a igreja aceitou o seu reconhecimento humilde do pecado e afinal morreram mártires. Outros, como o Papa Libério, primeiro foram firmes na fé, depois mandados no exílio, traíram os grandes apóstolos da fé, como no caso do Papa Libério, Santo Atanásio. E por isso foi um dos primeiros papas, Libério, não ser canonizado, porque ele virou a casaca e, em vez de defender Santo Atanásio até as últimas consequências, para poder voltar a Roma, acabou traindo Santo Atanásio. Enfim, nós temos uma história, portanto, do ministério petrino cheia de glórias extraordinárias. Pensamos no São Pio X, um papa que ninguém podia esperar que fosse tão santo, tão corajoso, tão decidido. Temos outros papas que marcam a história, santos, São Pio V e tantos outros, mas ao lado temos momentos de dúvida, de incerteza. Pensemos no cisma do Ocidente, onde 3 papas, que só podia ser um, outros 2 deviam ser antipapas, estavam juntos no mesmo momento e santos diversos, no melhor bom espírito, apoiavam ora um, ora outro, de maneira um pouco contrastada. Enfim,
O papel de São Pedro na igreja é confirmar os irmãos na fé. E ele cumpre sempre essa missão. O verdadeiro Papa sempre cumprirá essa missão quando ele é ajudado, quando ele é auxiliado pela oração da igreja e às vezes até pela intervenção respeitosa, mas firme, do profetismo que foi representado por São Paulo, que lhe ajuda a achar o bom caminho. É um ministério grandioso, um ministério insubstituível. Nosso Senhor colocou para sempre São Pedro como fundamento da igreja até o fim dos tempos. Portanto, sempre terá de haver na igreja um Papa que confirme os irmãos na fé e, confirmando os irmãos na fé, os guie para o céu, para a vida eterna. E São Paulo? Sempre deve haver São Paulos também na igreja. Se a liturgia aqui celebrá-los juntos, um pouco nos insinua que ambos se necessitam. Ambos agem separados, mas unidos. E São Paulo é o papel do fogo, desse fogo que São Luís Maria Grignon de Montfort, na oração abrasada, quando ele faz este prefácio às Constituições da Companhia de Maria, que seria a ordem que ele fundou e que outros consolidaram, porque ele praticamente não a viu, deixou as Constituições, mas não a viu existindo na realidade. Mas neste prefácio das Constituições, que nós conhecemos como oração abrasada, São Luís Maria delineia como deve ser o perfil dos apóstolos dos últimos tempos, como deve ser o perfil daqueles padres que deviam fazer parte desta companhia que seguiria seu espírito, o espírito dele, que é um espírito todo centrado em nosso Senhor Jesus Cristo e na verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. E esses apóstolos deviam ser como São Paulo, homens de fogo, homens dispostos a enfrentar tudo e todos com coragem de leão, com a coragem dos mártires e a força dos guerreiros mais corajosos da história da igreja, dos cruzados santos, dos cavaleiros que davam toda a sua vida pela defesa dos lugares santos. Bem, esse era o perfil dos padres, do clero que devia vir no futuro. E, se nós olhamos com atenção, seriam outros tantos Paulos com a mesma fidelidade e lealdade de Paulo a Pedro. Então, vamos nesta Santa Missa pedir a São Pedro e a São Paulo tantas graças. Em primeiro lugar, pedimos pelo ministério petrino. Existe a promessa divina, evidentemente, da proteção desse ministério. Pedro, eu rezei por ti, está no Evangelho de São Lucas. E esta oração de nosso Senhor Jesus Cristo faz que quando São Pedro vai afundar nas águas, uma mão divina se estenda e o puxe fora e o faça entrar na barca. Então, nós vamos rezar em união com nosso Senhor Jesus Cristo pelo ministério petrino, para que brilhe sempre na coragem indômita e saiba confirmar os irmãos na fé com a palavra, com os gestos, com os exemplos, enfim, com uma coerência adamantina. E pedimos também por São Paulo, por todos aqueles que devem seguir, digamos assim, a estela maravilhosa, luminosa e regada com o sangue que São Paulo abriu para a igreja, para que venham esses sacerdotes, bispos, cardeais, padres de fogo, que sejam verdadeiramente capazes de enfrentar o mundo com a coragem com que São Pedro, na primeira leitura, foi capaz de enfrentar Herodes, com a coragem que São Paulo teve de enfrentar o paganismo e que acabou pagando com sua própria vida, de modo tal que com essas palavras de fogo que serão dos lábios desses sacerdotes, desses apóstolos dos últimos tempos, possa ser eliminado, possa ser tanto quanto possível nesta terra, neste vale de lágrimas, nesta terra de provação, reduzido a maior impotência o mal e possa o bem reflorescer com aquele vigor, com aquele viço, aquela luz, aquela graça, aquela candura e aquela força que todos nós esperamos, confiantes na promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, da imortalidade da Igreja e de tantas promessas de Nossa Senhora feitas nas mais diversas aparições, na linha de que nos aguarda dias de grande prova, mas ao termo dos quais veremos uma glorificação inédita dos corações de Jesus e de Maria. São Pedro e São Paulo intercedam para que esse dia se apresse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.